Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente no capítulo 24. E o capítulo 24, não coloqueis a candeia sob o alqueire. Não devemos evitar que a verdade venha à luz, seja revelada, de preferência, através das nossas próprias ações, não é? Não adianta sabermos e não praticarmos. Era melhor que não soubéssemos. Vamos hoje passar para o item 8. No item 8, que tem o subtítulo de Não vades aos gentios, ou seja, aqui uma fala de Jesus, nós vamos vê-la, onde ele orienta os apóstolos, vamos dizer assim, num exercício que ele passa aos apóstolos para que saíssem e fossem pregar, mas que eles não pregassem para ninguém que não fosse judeu. E aí vamos ver, e depois ver com Kardec todas as questões dos porquês isto, não é? Os porquês disto. Melhor assim. Item 8, então, é o Mateus. Não dá, né? É extraído do Evangelho, narrado por Mateus, capítulo 10, versículos 5, 6 e 7. E lá nós temos: Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes ter dado as instruções seguintes: Não vades aos gentios e não entreis nas cidades de samaritanos, mas ide antes, em primeiro lugar, as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, apenas junto aos judeus. E nos lugares para onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Então, ele ainda fez esse adendo, esse acréscimo, orientando para que, quando eles fossem falar aos judeus, que dissessem que o reino de Deus está próximo. Melhor, ele fala, o reino dos céus está próximo. No item 9, Kardec vai comentar esses versículos, estas palavras de Jesus. Jesus prova, diz Kardec, em muitas circunstâncias, que suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu. Vamos lembrar, Jesus curava a todos, fosse quem fosse, judeu, samaritano, romano, não interessa, ele curava a todos. Mas aqui nós não estamos falando de cura, não é? Então, de novo, Jesus prova, diz Kardec, em muitas circunstâncias, que suas vistas, ou seja, os seus cuidados, não estão circunscritos ao povo judeu, mas que abarcam, ou seja, abrangem toda a humanidade. Se, pois, disse aos seus apóstolos para não ir pregar aos pagãos no sentido de não professarem a mesma crença do Deus único, não foi por desdenhar sua conversão, o que teria sido pouco caridoso, mas porque os judeus que acreditavam no Deus único e esperavam o Messias estavam preparados. Ele era o Messias. Estava trazendo, era o enviado de Deus, e eles acreditavam, já os judeus, de que Deus é apenas um. E já sabiam que seria enviado esse ungido, o Messias, o Cristo, de acordo com a vontade de Deus, como já havia sido predito no Antigo Testamento. E esperavam o Messias. Esses judeus que acreditavam no Deus único e esperavam o Messias estavam preparados pela lei de Moisés e os profetas
para receber a sua palavra. Então, estava, como dizer assim, se não mais fácil, menos difícil de levar o evangelho aos judeus do que aos que não fossem judeus. Naquele momento, naquele primeiro momento. Entre os pagãos, a própria base faltando, tudo estava por fazer. Porque se ainda acreditavam em vários deuses, e isso ainda tinha muito chão para acertar e nivelar o conhecimento para poder trazer, então, o evangelho. Entre os pagãos, a própria base estava faltando, tudo estava por fazer, e os apóstolos não estavam ainda bastante esclarecidos para uma tão pesada tarefa. Vamos lembrar que isto não foi depois da crucificação de Jesus. Não foi o trabalho que os apóstolos fizeram na casa do caminho, junto com Pedro, ou tendo Pedro à frente, tendo Tiago à frente, que recebiam todos. Não. Isto se deu ainda com Jesus entre eles, e Jesus os envia num exercício. Vamos chamar de estágio supervisionado, porque ele estava ali para orientar como aquilo se deveria dar, e quando eles voltassem, dizer o que aconteceu, e ele fazendo mesmo aquele trabalho de supervisão, para o grande trabalho que eles teriam mais à frente. Então, a natureza não dá saltos. Tudo tem que ser construído pouco a pouco. Por isso, Jesus lhes disse: ide as ovelhas desgarradas de Israel. Quer dizer, ide semear num terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios, dos não-judeus, viria a seu tempo mais tarde, com efeito, no centro mesmo do paganismo, que é onde? Roma. Não vamos esquecer que foi o imperador romano que estabeleceu o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Então, é o que ele diz aqui, no caso, Kardec. Sabendo bem que a conversão dos gentios viria a seu tempo mais tarde, com efeito no centro mesmo do paganismo, os apóstolos iriam plantar a cruz. Plantariam a cruz e regariam o plantio com o próprio sangue, assim como os primeiros cristãos. E somos nós que estamos acrescentando, não é? Porque ele só foi até plantar a cruz, mas plantar dá a ideia de regar, e foi regado com muito sacrifício, não é? No item 10, Kardec continua: essas palavras podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do espiritismo. Então, agora Kardec traz as orientações de Jesus aos seus apóstolos, traz para a nossa seara espírita. Essas palavras podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os escarnecedores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Então, não é o foco dos divulgadores espíritas aqueles que não estão interessados. É o foco divulgar entre os espíritas, simpatizantes, aqueles que realmente buscam a palavra de Jesus, o esclarecimento através da doutrina espírita, não é? Da mesma forma. A exemplo destes, procuram primeiro, então, a exemplo dos apóstolos, os adeptos e propagadores do espiritismo procuram primeiro os prosélitos, ou seja, os candidatos, não é, a se tornarem espíritas, entre as pessoas de boa vontade, daqueles que desejam a luz, em que se encontra um germe fecundo. E o número deles é grande. Muitas pessoas estão interessadas e necessitadas de esclarecimento e consolo.
e o número deles é grande, sem perder seu tempo com aqueles que se recusam ver e ouvir e se obstinam tanto mais pelo orgulho quanto se parece ligar mais valor à sua conversão. Isso talvez isso tenha sido muito visto lá no início do movimento espírita, né? Mas hoje em dia, não sei se as pessoas ainda se convertem por algum tipo de tentar demonstrar que é maior, o melhor, não sei, isso está dentro do coração de cada um, não nos cabe buscar saber, não é? Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente do que a um único que se compraz na obscuridade, porque é aumentar o número dos que sustentam a causa em maior proporção. Então, é aquilo que Jesus também disse de não se jogar pérolas aos porcos. Não porque os porcos, coitadinhos, têm alguma coisa contra eles, mas o que os porcos fazem com pérolas? Não lhes são úteis. Aqueles que não estão preparados ainda, que não querem, que decidiram ainda, dentro do direito que lhes cabe, do livre-arbítrio, de não buscar uma melhoria íntima, não buscar uma mensagem superior, vão ter o seu momento e deve-se respeitar que eles não queiram. Não se deve ficar investindo esforços aos que não querem, não é? Qual é o mais cego? Não é o que não quer ver? Também o mais surdo é o que não quer ouvir? Então, vamos falar para quem quer ouvir, para quem busca ouvir. Não é? Então, às vezes, dentro de casa, a gente quer ficar, você tem que saber disso. Não, não tem que saber se não quiser saber. Tem que saber, olha, lá na estante tem, na internet tem, se você quiser conversar, estou aqui. Mas é algo que tem que partir do próprio interessado, não é? Afinal, o bem não pode ser imposto. Deixar os outros tranquilos não é indiferença. Então, nós não buscarmos levar a palavra aos que não estão interessados não é indiferença. Mas uma boa política, sua vez virá, quando serão dominados pela opinião geral. Ou seja, vai haver um momento, não agora talvez, mas à frente, já é melhor do que era no século XIX, onde as pessoas estarão mais sensíveis às questões espirituais. E aí, então, serão dominados pela opinião geral e ouvirão a mesma coisa repetida sem cessar ao seu redor. Pode não ser nessa encarnação, pode ser na outra, afinal somos imortais, não é? Então crerão. Aceitar a ideia voluntariamente e por si mesmos, e não sob a pressão de um indivíduo. Bem melhor, não é? Depois, ocorre com as ideias o mesmo que com as sementes. Elas não podem germinar antes da época. As sementes não podem, as ideias também não. E somente em terreno preparado elas germinam. Por isso, é melhor esperar o tempo propício e cultivar primeiro as que germinam, para evitar que abortem as outras em que as apressando muito. Para evitar que abortem as outras em as apressando muito. Ou seja, se ficarmos apressando, vamos acabar não colhendo nada que preste. Como pais e mães, vemos isso também, não é? Vamos esperar para falar, não adianta falarmos certas coisas com uma criança de 2 anos. Vamos esperar ela ter um pouco mais de idade para falarmos certos valores. Né? Já com 2 anos já pode levar alguns. Mas quanto mais cresce, mais os pais têm condições de ir aprofundando os valores, a sua visão de vida transcendente, espiritual. Eles vão crescer e lá vão tomar suas decisões. Mas nos cabe, como pais e mães, fazermos esse esforço na educação moral de nossos filhos, não é? Muito bem. Nós vamos terminar hoje isso aqui. Ao tempo de Jesus,
E, em consequência das ideias restritas e materiais da época, tudo estava circunscrito e localizado. Tudo era, né, como hoje, que nós estamos sabendo aqui o que está acontecendo do outro lado do mundo imediatamente. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram pequenos povos que circundavam ali Israel. Hoje, as ideias se universalizam e se espiritualizam. A luz nova não é privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem mais barreiras para a luz da verdade, não é? Tem seu foco por toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também, os gentios não são mais um povo, porém uma opinião que se encontra por toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco. Então, hoje, os gentios são aqueles que não aceitam, não veem as verdades espirituais como verdades, né? Mas é o que ele diz aqui, que pouco a pouco a verdade triunfa, assim como o cristianismo triunfou do paganismo. Não é mais com as armas de guerra que são combatidos, mas com o poder da ideia. Muito bem. Convido a todos a lerem o texto com calma. Se tiverem dúvidas, escrevam nos comentários. Estaremos aqui de novo amanhã com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.